Em um dia tranquilo e ensolarado, em um pequeno balanço perto do campo, essa pequena princesa estava brincando no balanço, feliz da vida por estar com seu pai. Na reunião do jardim de infância no dia anterior, a professora dessa jovenzinha tinha perguntado o motivo de seu pai não ter ido à reunião, e ela disse que seu pai era um herói, mas como acabou se machucando, ele não poderia se mover agora. A jovem dama olha para seu pai com um olhar de tristeza, apenas calada, e continua dizendo em seguida que a mãe dela estava novamente sofrendo bullying, e tinha visto ela chorando na noite anterior em segredo, para que ele não visse. Saber dessas coisas, sem poder fazer nada para ajudar a sua família, partiu em pedaços o coração desse jovem pai, que apenas ouvia calado sem responder nada. Quando ela perguntou se seu pai poderia acordar rapidamente, ele acabou ficando calado ainda, sem responder sua pequena filha. Com um olhar esperançoso, mas ainda assim repleto de lágrimas, sua filha pergunta se um dia ele iria ensinar uma lição para aquelas pessoas ruins, e de repente um pedaço de estrume apareceu ofendendo a filha do protagonista. Ela imediatamente retruca a ofensa, pois não era nenhuma criança bastarda como a escória estava dizendo, e ele continua falando coisas desnecessárias, ofendendo até mesmo a mãe da jovem pequena dama. Revoltada com o que a escória da sociedade estava dizendo, a garota se levanta para poder defender sua mãe, dizendo que se ele insultasse sua mãe novamente, ela acabaria não respondendo por si. Sentindo-se desafiado, a mosca debilitada acaba empurrando a jovem pequena dama, fazendo com que ela acabasse batendo sua cabeça no balanço. Eu não preciso dizer o quão revoltado eu estou com esse pedaço de esterco estragado, e ele continuou humilhando a pequenina vez após vez conforme ele abria essa boca podre dele para falar alguma coisa. A jovenzinha, juntando suas únicas forças e o único meio de se defender, avança na direção do esterco podre para mordê-lo, e quando a mãe dele acabou vendo isso, a mesma múmia debilitada aparece para poder defender seu filho, mesmo ele estando errado em humilhar a garota. Até mesmo ela entrou na jogada e começou a humilhar a pequena jovem dama, e agora eu me lembrei de um ditado muito interessante: filho de estrume, estrume é. A jovenzinha olha com um olhar de raiva para essa mocreia sem dentes, mas parece que ela não gostou muito, e até o pai do inseto resolveu entrar na humilhação também, obrigando a jovem pequena dama a ficar de joelhos para pedir desculpas ao inseto debilitado. O protagonista estava começando a envolver seu corpo com uma aura inconscientemente, ganhando as forças que ele não tinha antes para poder se levantar daquela cadeira de rodas. A jovem pequena dama apenas diz que aquele pedaço de ovo podre foi o único que fez coisa errada por ali, e era ele quem deveria se desculpar, não ela. Esse resto de lavagem para porcos acabou pegando a garotinha de um jeito que estava machucando ela, e a mulher dele deu um tapa na face dela, perguntando se ela realmente não iria se desculpar. Novamente, a garota diz que não, já que eram eles quem eram as pessoas ruins, e quando o inseto de antes estava para acertar um tapa na garota, além de ter ofendido de uma maneira que não devia a mãe da garota, o protagonista finalmente resolveu agir, segurando as mãos dessa escória da sociedade, e dizendo que qualquer infeliz insignificante que tocasse em sua filha, independente de quem seja ele, seria totalmente apagado da história. Nessa hora, eu estava ansioso para ver esse esterco podre ser deletado, e o protagonista, pelo visto, não é o tipo de pessoa que realmente se deve mexer, muito menos a filha dele. Jogando o inseto no chão, o prota já estava se preparando para arrebentar a cara desse estrume de bode, e quando a jararaca viu que seu marido iria acabar levando a pior, começou a tentar bater no protagonista. Assim que ela disse que iria chamar a polícia por causa do que aconteceu ali, ele mesmo acabou dando um belo tapa na cara da cobra, da mesma maneira que ela tinha batido na filha dele, e disse que era para ela se lembrar bem desse tapa, e mesmo que eles tivessem cometido bullying com a filha dele, ele ainda iria perdoá-los naquele dia, não se esquecendo disso pelo resto de suas vidas. Temos então uma cena do campo de batalha, em uma parte do passado do nosso protagonista, e pela sua face, percebemos que ele estava bem cansado dessa guerra. No entanto, as coisas ainda não tinham acabado, e aparentemente, pelo breve diálogo, somente o prota foi capaz de acabar com 10.000 homens. Aparentemente, o nome do garoto é Lin Feng, e ele normalmente era o mais forte. Mas segundo esse estrume, naquele dia o prota estava predestinado a ser apagado da história pelas mãos dos 7 filhos da Liga Ocidental. Ele, Lin, guardava aquele lugar por 6 anos, perguntando por que eles estavam esperando por alguém chamado Xiao Xiao, e os dois avançam para o combate um contra o outro, ou melhor dizendo, os 7 contra o protagonista. Um deles tenta acertá-lo com sua lança, mas o garoto desvia, e consegue acertar um ataque nesse inseto. O que usava 2 atacas tentou atacar o protagonista pelas costas em uma atitude covarde, mas ele facilmente foi perfurado pela lança do garoto, ficando desacreditado que isso tinha realmente acontecido. Para o jovem Lin, eles eram tão fracos que nem mesmo 10.000 pessoas foram capazes de conseguir fazer com que ele recuasse, e se eles quisessem culpar alguém por suas fraquezas, deveriam culpar a si mesmos. Cada um deles que ia avançando contra esse movimento do protagonista foi sendo apagado um após o outro da história, até que finalmente restava somente o protagonista de pé.
Apesar de ele manter a pose de durão, ele estava exausto, e seu corpo estava no limite. Mas segundo ele ainda precisava se manter de pé, pois sua filha, chamada Shinner, precisava de um transplante de medula óssea, então não poderia cair ainda. Voltando ao presente, sua pequena princesa estava chamando por ele, tentando trazê-lo de volta à realidade, e feliz da vida, ele apenas pediu para sua pequena um grande abraço. Enquanto a jovenzinha estava desacreditada que era realmente o seu pai que estava de pé ali, ele dizia para aquelas escórias se ajoelharem e implorarem pelo perdão de sua filha, e caso eles não fizessem isso, toda a família dele seria deletada. Percebendo a gravidade da situação, os insetos imediatamente colocaram suas cabeças no chão e começaram a implorar pelo perdão. A jovenzinha estava chorando bastante pelo fato de seu pai ter demorado tanto assim para se recuperar, e ele apenas tentava acalmar sua pequena princesa, dizendo que ninguém mais iria cometer bullying com ela. Uma cena de partir o coração é ver essa jovenzinha dizendo que sempre disse que seu pai era um herói, só que ninguém acreditava, e até mesmo a mãe dela estava bem triste também. Lin percebeu que ainda não havia sido 100% curado de seus ferimentos, porém se ele continuasse dormindo, sua pequena princesa continuaria sendo humilhada sempre, e até mesmo a pequena pediu para que ele a colocasse no chão caso ele não estivesse se sentindo bem. Colocando a pequena no chão, o cara agiu como um paizão e disse que estava tudo bem, mesmo não estando, chamando sua pequena para que eles fossem para casa ver a mãe dela. A jovenzinha diz em seguida que a avó dela tinha dito que a mulher dele precisava falar com um inseto de laboratório naquela tarde, e não era para eles voltarem antes disso acontecer. O prota rapidamente percebeu quais eram as intenções da cobra da mãe de sua mãe, até que a jovenzinha disse que ele tinha que fingir estar machucado ainda, e ela iria carregá-lo até lá, e ele deveria ouvir as palavras dessa pequenina. Feliz da vida, o paizão aqui resolve fazer exatamente como sua filha estava dizendo, e ele por fim volta para a cadeira de rodas, fingindo estar doente da mesma maneira que ele estava antes. Se referindo àquelas escórias de antes, a jovenzinha até tinha dito que ela iria chamar a polícia para aqueles restos de estrumes, e saiu correndo dali depois disso com seu pai para que eles fossem logo até onde a mãe dela estava. Chegando finalmente no local, essa era a mãe da mulher do protagonista, uma megera sem escrúpulos que não valia sequer o que eu tomei de café da manhã, o que é nada, já que tô de jejum escrevendo o resumo. Ela começa a brigar com a pequenina dizendo que tinha ordenado a ela para que ela não retornasse com o pai dela, mas a jovenzinha apenas diz que eles estavam cansados e queriam descansar. A velha sem amor com a própria vida ordena à pequenina que ela não falasse mais nada, e até chegou a humilhar o protagonista nessa hora. Só que essa jovenzinha não sabe ficar calada quando é para defender seu pai, e disse que ela, gostando ou não, ele era quem era o pai dela, e não a escória que ela queria arranjar para a mãe dela. De repente, eles acabam ouvindo esse tal inseto que eu tinha mencionado antes, e era justamente esse pedaço de estrume, e ela avisa o seu pai que esse pedaço de ovo podre era o cara que ela tinha mencionado antes. Essa é a mulher do protagonista, uma dama elegante extremamente bela, e ela disse que, com relação ao casamento e tal, ela gostaria de reconsiderar. Esse inseto estava achando que ela iria acabar aceitando a proposta de casamento, até que ele percebeu que a filha dela estava bem ali na frente, e ele até finge que gosta de crianças, dizendo alguma coisa fofa para essa jovenzinha. Quando a múmia ambulante disse para sua filha ir vê-lo, a mesma, que possuía caráter e era fiel ao seu marido, não iria fazer isso. No fim, a mocreia se despede daquele pedaço de esterco podre, e enquanto ela se despedia daquela escória, apenas um silêncio se formou com o protagonista e sua mulher. A jovenzinha diz em seguida que era aquele pedaço de esterco que estava querendo tirar o pai dela da vida de sua mãe, para tomar o lugar dele. A divina dama, falando com sua filha, percebe que tinha sido um dia difícil para uma jovenzinha desse tamanho tomar conta de seu pai. Com um olhar triste em seu rosto, ela estava perguntando para sua mãe se ela realmente iria arranjar um novo pai para ela, o que não era o que a jovenzinha queria, mas a divina dama tenta evitar essa conversa dizendo que ela estava apenas falando besteira, e não existia essa possibilidade. Ainda assim, a jovenzinha tinha ouvido bem o que a avó dela tinha mencionado recentemente, e logo a mãe dela começou a mudar de assunto, dizendo que ela tinha muitos machucados em seu rosto, e se ela estava brigando com alguém por aí novamente. A jovem tenta disfarçar, dizendo que apenas tinha sofrido alguns acidentes, e por fim eles resolvem entrar para dentro de casa. Uma vez lá dentro, ela estava sós com o protagonista e começa a falar com ele, e até ele se perguntava se ela realmente não tinha percebido ainda que ele já tinha acordado. Apesar de ela saber que ele não podia ouvir e ele ainda não tinha recuperado a consciência, se ela não dissesse nada a ele, ela não poderia continuar vivendo consigo mesma, deixando o rapaz surpreso pelas palavras vindas da própria boca de sua esposa. Ele tinha salvo a filha deles com toda a vida dele, e graças a isso ela estava crescendo saudável. Ela esperava que sua filha um dia pudesse ter uma família normal e conseguisse assim ter a sua felicidade, e colocando a cabeça no colo do protagonista para poder descansar,
mas com lágrimas em seus olhos, ela dizia que, se por acaso aquele resto de lavagem que apareceu recentemente tratasse bem a jovem filha deles, ela iria casar com ele. Mesmo que isso fosse totalmente contra a vontade dela e ela realmente não quisesse que isso acontecesse. Em seguida, ela pediu desculpas ao seu marido, pois estava apenas pensando no futuro da sua filha, e não na sua felicidade, e ele reconhece que, durante todos esses anos, ele não esteve com ela como realmente deveria, e ela deveria ter sofrido muito enquanto ele estava desacordado. De repente, ele ouve alguém naquele quarto, e essa era justamente a irmã da mulher dele, e ela achava que o protagonista não estava sabendo de nada ainda do que estava acontecendo. Até mesmo ele começou a se perguntar o motivo de sua cunhada estar por ali com a irmã dele, e ela até achava a face do protagonista bem bonita, apesar de ele não ter utilidade alguma por enquanto, nesse estado vegetativo. De repente, ela ouve o celular tocar e resolve ver quem era, e era aquele inseto de antes que era o pretendente da jovem divina dama, e conforme eles conversavam no telefone, Lynn se perguntava se era aquele pedaço de estrume que ele tinha acabado de encontrar. Eles estavam falando alguma coisa sobre roupas e etc., e ela achava que sua irmã seria dele mais cedo ou mais tarde, porém eu acho que esses dois estão apenas armando alguma coisa. Quando ele propõe comprar alguma coisa para ela diz em seguida o que gostaria que ele comprasse, e conforme essa jovem se vestia, ela dizia para ele se livrar de todo o guarda-roupa da sua irmã quando eles se casassem, pois ela não gostava de nada do que ela realmente usava. Quando ele finalmente estava sozinho no quarto, o prota aparentemente não estava gostando nem um pouco do que estava acontecendo realmente, mesmo que sua mulher sempre zelasse pelo melhor para sua filha. Alguém de repente acabou entrando onde o protagonista estava, e essa era uma subordinada direta dele, que tinha ido visitá-lo logo após saber que ele havia finalmente acordado. Assim que ele avistou a presença de sua subordinada ali, ele perguntou para ela se ela não deveria estar guardando a fronteira. Apesar de sim, saber que ele havia finalmente acordado era muito mais importante do que a fronteira, sem contar que ele lutou por eras, e aquela era a fronteira que ninguém ousava cruzar. Ele pergunta em seguida se tinha alguma coisa importante para que ela pudesse reportar, e ela diz que, durante esses 2 anos de recuperação que ele ficou longe, incontáveis vilões foram encontrados ao redor dele mesmo, e inclusive a família da esposa dele era somente alguns desses vilões. No entanto, os subordinados dela não puderam fazer nada sem as ordens diretas do protagonista, e ela foi ali para pedir pela permissão dele para que ela pudesse acabar com cada um deles, mas ela gostaria de deixar que ele mesmo acabasse com todas essas pessoas de uma vez por todas. Saber dessas coisas acabou acarretando em uma enorme ira no nosso protagonista, e parece que durante a recuperação dele, algumas pessoas acabaram mostrando suas verdadeiras faces. Em seguida, ele dá o comando para que essa jovem começasse pelo escroto de antes, cujo nome eu não preciso dizer, já que ele não passava de um insignificante, porém ele gostaria de qualquer informação que ela pudesse recolher sobre Escória. Assim que ela recebeu suas ordens, imediatamente após isso, a jovem se retira do lugar, e de repente a pequena jovem dama aparece com sua mãe, trazendo consigo também sua mãe e dizendo que tinha uma grande surpresa para ela. O protagonista, percebendo isso, acabou ficando em silêncio, e a jovem comenta com sua mãe sobre uma história de que o príncipe acordava quando ele era beijado pela princesa, e pediu para que ela beijasse seu pai, pois assim ele poderia acabar acordando também. Até mesmo a mãe da garota acabou ficando sem falas pela inteligência que essa pequenina possuía, mas por se tratar somente de um conto de fadas, ela disse para sua pequena tirar essas ideias da cabeça. Ainda assim, a jovenzinha continuava insistindo para que sua mamãe beijasse seu pai para que ele acordasse, e como ela não poderia discutir com uma garotinha tão teimosa como ela resolve atender ao pedido de sua filha. Se aproximando do protagonista, até mesmo ela se perguntava se ele iria realmente acordar, e eu acho que o protagonista teve que se segurar bastante para não acordar com um beijo desse. A jovem estava empolgada para ver a cara de surpresa que sua mãe iria fazer quando ela visse que o marido dela havia finalmente despertado, porém nada aconteceu e o jovem protagonista permaneceu calado por enquanto. Tocando em seu pai, ela queria que ele acordasse logo, mas Shin Yui, que era a mulher do protagonista, comentou que ela acabaria encontrando um novo papai para a jovenzinha, o que fez com que ela começasse a chorar e a chamar sua mãe de mentirosa, pois ela tinha dito que isso não iria acontecer. Insistindo novamente, ela implorava para que o seu pai acordasse logo, dizendo que sua mãe estava querendo arranjar um novo papai para ela, mas não era isso que ela queria. Quando ela viu o quão desesperada sua filha estava desejando que o seu próprio pai acordasse, ela reconheceu que a jovenzinha precisava somente dele, mas infelizmente, na cabeça dela, o protagonista ainda não era capaz de dar toda a segurança e cuidado que a pequena Xinher precisava. A garota sabia que seu pai já havia despertado, e pediu para que ele falasse para sua mãe que ele estava bem e que eles poderiam ser felizes agora. No entanto, o protagonista, em sua mente, apenas se desculpava com sua filha, porque infelizmente ele não poderia mostrar que estava acordado ainda, já que ele precisava descobrir a verdadeira natureza daquela escória que estava se aproximando da Shin Yui, e somente assim ele poderia fazer com que a escória mostrasse sua verdadeira face.
No final disso tudo, a divina dama acabou puxando sua filha para que ela parasse de sofrer tanto assim, e eu imagino somente o quanto essa mãezinha estava sofrendo também. A garota continuava pedindo pelo seu papai, perguntando o motivo de ele estar em silêncio, já que ele tinha dito que iria ouvir o que a pequenina tinha para dizer, chamando até mesmo seu pai de mentiroso. No final, infelizmente a jovenzinha teve que sair dali aos prantos, não acreditando no que estava acontecendo, e até ela perguntou se seu pai realmente gostaria que sua mãe acabasse arranjando outro homem. Mais tarde naquela noite, a jovem acabou indo dormir chamando todos de mentirosos. Enquanto a divina dama observava sua filha dormir, a cobra da irmã dela apareceu em seguida, pois a festa estava para começar, mas sua irmã ainda estava em casa. Ela começou a puxar sua irmã para que elas fossem mudar de roupa, e quando ela e o inseto de porco se casassem, a jovenzinha poderia ter absolutamente tudo o que ela quisesse. No entanto, ela apenas observava em silêncio a sua filha, e pedia desculpas por talvez não ser uma mãe como ela realmente gostaria que ela fosse, ou talvez até mesmo por ela não ter tido a família normal que ela merecia. Voltando ao protagonista, a jovem de antes havia trazido as informações que ele tinha pedido para que ela reunisse, e descobriu que naquele dia, por ser o aniversário da mulher dele, a escória de antes tinha reservado um banquete no Hotel Jangou, e ela estaria lá dentro de 40 minutos. O Grande Supremo agradece a ela pelos seus feitos, e assim que ele olhou aquele envelope em suas mãos, descobriu que a família daquele pedaço de estrume usava métodos um tanto quanto desagradáveis. Ele se refere a essa jovem dama como Xiaoqin, pedindo para que ela se preparasse, pois ele gostaria de celebrar o aniversário de sua esposa, e por fim temos um corte justamente para onde a jovem dama acabaria indo comemorar o seu aniversário. Elas foram bem recepcionadas por essa jovem recepcionista do hotel, e disse que elas eram bem sortudas realmente, pedindo para que elas entrassem e se sentissem bem-vindas. Assim que elas avistaram o tamanho da surpresa que estava aguardando por elas, elas acabaram ficando sem palavras e completamente surpresas por aquilo, até que alguém acaba chamando por elas duas, e é justamente Escória sem nome de antes, que estava achando que estava arrasando por ter alugado o hotel inteiro para eles. A irmã dela diz em seguida que a escória da sociedade realmente acabou mandando bem nessa comemoração, e de repente uma garotinha aparece correndo, entregando um anel de noivado para a divina dama, com um enorme diamante nele. A escória da sociedade pega aquela caixa com o anel que tinha um diamante gigante, e pergunta para a divina dama se ela aceitava se casar com ele, mas além disso, ele se perguntava se seu pai achava que ela pretendia acabar recusando a oferta dele, e por isso tinha enviado um diamante tão grande assim. Alguns comentários acabaram começando a rondar por ali, devido ao grande investimento que a família do garoto estava fazendo, e apesar disso tudo, ele começou a prometer várias coisas boas para a divina dama caso ela aceitasse se casar com ele, mas tudo isso não passava de falação da parte dele, pois ele não iria cumprir com nada do que ele havia realmente prometido. Apesar de tudo isso, a divina dama acabou ficando confusa em como responder, e ao fundo acabamos avistando justamente o nosso protagonista com a jovem dama Xiaoqin, mas ele ainda pediu para que ela esperasse antes de eles agirem. Isso porque ele gostaria de saber qual seria a resposta de sua esposa realmente, e se ela de fato pretendia abandoná-lo por um inseto como aquele, somente para poder dar um futuro melhor para sua filha. Retirando suas mãos das mãos do inseto de laboratório, ela diz que isso era tudo muito repentino, e precisava de um tempo para poder pensar um pouco. No entanto, a própria irmã da garota não gostou nem um pouco da resposta que ela tinha dado para o resto de lavagem de porco, e inclusive ofendeu o protagonista. O inseto que não sabia ser rejeitado começou a falar algumas coisas insignificantes que não deveriam ser mencionadas a uma pessoa que você está querendo conquistar, mas só pelo fato de ele querer alguém que já estava casada, mostra que o cara não tinha nenhum caráter realmente válido dentro de si. Pelo fato de ele ser bem poderoso e ter muito dinheiro, a cobra, que é a irmã dela, estava querendo que sua irmã aceitasse logo aquele pedido de casamento, mas na cabeça da divina dama, ela sabia que não deveria casar com um homem por ele somente ser poderoso no quesito financeiro. Como ele tinha chamado a filha dela de uma pequena perda de tempo, ela imediatamente recusou a oferta dele, até porque a filha dela era o presente mais precioso que o marido tinha deixado com ela. De repente, a escória da sociedade resolve agir de uma maneira mais desonesta e acaba forçando a jovem dama a aceitar aquela proposta de casamento, e ela pergunta se ele realmente estava ameaçando-a. Segundo ele, ela não tinha opções a não ser aceitar, e aquilo não precisava ser uma ameaça. Bastava olhar para os fatos que ela iria reconhecer que ele era um melhor pretendente do que o protagonista, que agora estava incapacitado. Algumas pessoas ali começaram a parabenizar esse inseto, sendo que ele não tinha conseguido nada ainda. Antes que a situação piorasse, o protagonista ordenou que Xiaoqin agisse finalmente, e quando o inseto menos esperava, ele acabou tendo seu braço segurado com tamanha força, que fez ele se perguntar quem era que estava fazendo isso tudo. A jovem dama ordenou que a mosca de laboratório retirasse suas mãos da divina dama, pois a estava infectando, e antes que os guardas agissem, ele pediu para que os estrumes ficassem parados. O inseto realmente estava achando que estava com a bola toda,
perguntando se a jovem dama que servia ao protagonista havia ficado com ciúme, e se ela também queria que ele a abraçasse. Apesar de os guardas ali acabarem achando a atitude do garoto sensacional, ele levou somente um golpe da jovem Xiaoqing, caindo no chão totalmente depois disso, e, já que ele tinha colocado dessa maneira, então eles iriam lutar um pouco. Ordenando a todos os guardas que agissem, eles estavam realmente achando que seriam capazes de lidar com aquela jovem dama, mas ela acabou com um deles com somente um peteleco na testa, e todos os outros foram facilmente derrotados também. Quando ele viu o quão forte aquela jovem dama era, eu acho que ele começou a se borrar todo, e ele começou a se vangloriar dizendo asneiras sobre ser de uma família rica e etc., mas a pequena família dele não era nada se comparado com o grande supremo comandante. A jovem dama dá os seus feliz aniversário para a divina dama, que pergunta se a garota que servia ao protagonista a conhecia de algum lugar. De repente, eles ouvem uma linda melodia vindo de um lugar perto dali que tinha um piano, e esse era o nosso protagonista, que estava mostrando apenas um pouco do seu talento para sua esposa. Como estava longe, a divina dama não conseguiu identificar direito quem era aquele que estava ali, mas ela desconfiava de que era justamente o marido dela, e parece que até mesmo a irmã dela estava encantada com o garanhão. A jovem dama ficou admirada pelo fato de a divina dama reconhecer que era o marido dela com apenas um olhar, mesmo que estivesse bem longe e ela não tivesse 100% de precisão. A escória de antes continuava dizendo asneiras, pedindo para que chamassem o gerente e etc. Nesse momento, avistamos o gerente chamando algumas pessoas para que fossem até o salão, para que ajudassem a remover as tralhas que estavam atrapalhando os clientes VIPs. De repente, vários brutamontes apareceram para poder ajudar o gerente, que estava pedindo desculpas pelo que tinha acontecido. E o inseto de antes estava achando que o gerente estava ali realmente para poder ajudá-lo, ficando empolgado para ver a humilhação que aquela jovem dama acabaria passando. Quando ele ordenou para que os guardas levassem a divina dama e aquela jovem dama, quem acabou sendo levado dali foi justamente ele, e esse inseto mau pode passar por um perrengue que ele já começa a se vangloriar de sua família. Esse sim é um homem sem culhão. O gerente do lugar pergunta qual era o nome do inseto de porco, e quando ele diz o seu nome, o gerente diz que um engano acabou acontecendo, já que o hotel inteiro estava na reserva de alguém com o nome Lin, e não de mosca. Isso fez com que o estrume de porco ficasse sem entender nada, e o gerente imediatamente começou a pedir desculpas para a jovem dama pelo erro acontecido recentemente, e ela ordenou que eles jogassem aquele pedaço de lavagem podre para fora daquele lugar para não incomodar mais a celebração do aniversário da divina dama. Assim sendo, a escória foi facilmente jogada para fora, juntamente com todos os guardas que estavam com ele também, e nessa hora percebemos que o gerente também trabalhava para o protagonista, e com certeza o Alto Supremo Soberano era muito maior do que qualquer família por ali. A divina dama chama por Lin Feng, querendo saber se era realmente ele, e a jovem dama diz que se ela realmente gostaria de saber, ela mesma deveria ir perguntar ao jovem que estava ali na frente diretamente. A única coisa que a cobra pensava era que ele era bonito e que era rico, e esse tipo de critério para decidir se uma pessoa era boa ou não, só mostra o quão sem valor essa garota é. Algumas pessoas ali comentaram o quão divino foi aquela música que eles tinham acabado de ouvir o protagonista tocar, até que alguém diz para que as pessoas olhassem para o lado de fora. Fogos de artifício estavam sendo soltos, e as explosões acabaram formando a palavra Feliz Aniversário, e conforme a divina dama viu aquilo admirada, ela finalmente se lembrou do protagonista, e tenta sair dali rapidamente para ir ao encontro dele. Apesar de sua irmã cobra estar segurando ela, ela rapidamente se solta, mas quando ela chegou onde o protagonista estava tocando piano, infelizmente ele já não estava mais ali. Logo, ela começa a se perguntar onde foi que ele tinha ido, até que a irmã dela diz que ele estava em casa, até porque não tinha como ele estar por ali, e a divina dama reconhece que ele deve ter retornado para casa depois de uma surpresa como aquela. Assim sendo, ela rapidamente começou a ir para casa, e por falar na casa da donzela, lá estava o protagonista, pedindo para Xiaoqing para que ela fosse primeiro, e era para que ela juntasse os desenvolvimentos da família Jian, que era a família da divina dama, e entregasse para ele. Ela então se refere a ele, o supremo líder, com todo respeito, dizendo que a família do inseto de porco eram peixes pequenos, e não mereciam toda essa atenção da parte do protagonista que eles estavam recebendo. Mas ele pergunta de volta se ela já tinha imaginado o impacto que isso poderia causar caso fosse parar na mídia que ele já tinha acordado de seu descanso. Pouco tempo depois, a jovem dama diz para ele que a divina dama já tinha voltado para casa, e entendendo as ordens de seu líder ela se retira do lugar também. Conforme ele colocava aquela sua roupa largada, ele se preocupava de que quando o despertar dele fosse anunciado, ele tinha medo de que não somente a Jiangong mudasse, mas também tinha medo de que a metrópole inteira não fosse capaz de ficar parada. Portanto, assim sendo, ainda não era hora de ele realmente anunciar isso. Assim que a divina dama estava em casa, a mocreia da mãe dela queria saber como foi o jantar e se o inseto tinha pedido ela em casamento, mas ela foi totalmente ignorada pela divina dama, que apenas gostaria de ir ver o protagonista.
A cobra de antes diz em seguida que a divina dama acabou ganhando na loteria naquela noite. Isso porque ela conheceu um cara extremamente mais poderoso do que a família do estrume de porco, além de ser também um cara bem galã e boa pinta. Conforme a divina dama avançava para encontrar com o protagonista, ela finalmente havia chegado no lugar que ele estava, e com lágrimas em seus olhos, ela perguntava se aquela pessoa que ela tinha visto recentemente era realmente ele, mas o protagonista ficou apenas calado, sem falar nada por enquanto. A divina dama começa a desabafar, dizendo que, há 5 anos atrás, a família dela tinha forçado ela a se casar com um estrume de mosca, mas como o avô dela tinha pedido para que ela se casasse com o protagonista, pois soubera que ele era um general, e ela acabou aceitando. Apesar disso tudo, depois de uma única noite, o protagonista acabou desaparecendo totalmente sem deixar rastros, mas graças a isso, ela acabou concedendo a luz à jovem Xin'er, o que deixou a divina dama muito feliz. Depois disso, quando a jovem pequenina acabou passando por alguns problemas e precisou de um transplante de medula óssea, ele apareceu do nada também, e ela ficou realmente bem tocada pelo olhar intransigente do protagonista, e ele estava disposto a arriscar tudo para poder salvar a sua filha. Apesar de sua filha realmente ter sido salva, ele acabou se tornando um aleijado, e chorando e de joelhos no chão, ela implorava ao protagonista para que ele acordasse, pois ela já não estava mais aguentando passar por tudo aquilo e toda aquela humilhação. Ele precisou se segurar muito para não acordar ainda, pedindo em sua mente apenas para que ela esperasse um pouco mais, e logo esse sofrimento que ela estava passando iria acabar, e ele não deixaria ela e a pequena dele sofrerem mais. A jararaca de antes acabou falando algumas coisas desnecessárias enquanto observava pela beira da porta sua irmã desabar na frente de seu marido, achando que o protagonista não valia nada, enquanto o cara rico de antes era muito melhor do que ele. Se há uma coisa que eu posso dizer para vocês, é que se um dia vocês encontrarem com uma mulher que pensa de uma maneira parecida com essa cobra, eu recomendo que vocês fiquem longe dela, já que ela com certeza vai fazer a sua vida virar um inferno, principalmente quando você não for mais útil para ela. Pouco tempo depois, a cobra aparece pedindo para que a sua irmã acompanhasse ela até um bar que tinha ali perto para que elas terminassem de comemorar o aniversário dela. Como já estava bem tarde e na manhã seguinte ela precisava levar a jovenzinha para a creche, mas a cobra tóxica continuava insistindo para que sua irmã a acompanhasse, pois não queria ir sozinha. Ela, na verdade, tinha combinado com aquela escória de antes de eles se encontrarem lá, e ela ainda estava trabalhando com ele para que sua irmã se casasse e abandonasse o protagonista. No entanto, ela ainda preferia que sua irmã se casasse com esse tal Lord Lin, e se ela fizesse isso, a cobra iria conseguir não somente roupas novas, mas carros e casas também, e essa era a verdadeira intenção dela. Por isso que eu digo que esse tipo de mulher é o tipo que você deve manter distância a todo custo, e finalmente a jovem divina dama acaba aceitando ir com sua irmã até onde ela gostaria de ir, mas antes iria se maquiar primeiro. A cobra dá um abraço de serpente em sua irmã, e enquanto a divina dama deixava o lugar, a descartável da história acabou falando várias coisas ofendendo o protagonista, só que mal ela sabia que ele estava ouvindo tudo o que ela tinha dito, e ainda estava guardando isso. Quando ele estava sozinho, novamente a jovem Xiao Qing apareceu com as informações que o protagonista havia pedido, e a família da divina dama estava passando uma crise financeira já tinha um mês, e a família do inseto propôs que a divina dama se casasse com um estrume de porco, para que assim a crise financeira deles acabasse. Mas tudo isso não passava de uma conspiração da família do inseto descartável. O protagonista resolve finalmente entrar no jogo, e percebe que o inseto descartável estava realmente cavando a sua própria cova, e era que a jovem Xiao Qing monitorasse os movimentos do estrume de porco e continuasse mantendo o protagonista informado sobre qualquer coisa. No local do bar em si que a divina dama estava indo, lá estava a escória da sociedade com outros 2 capangas dele, e ele estava se vangloriando achando que naquela noite, ele realmente seria capaz de conseguir conquistar a divina dama. Assim que as duas finalmente haviam chegado ao estabelecimento, vemos que a divina dama estava realmente divina, com sua beleza mais renovada do que antes. Até mesmo os insetos que estavam com ele acabaram ficando encantados com uma garota tão linda assim, e a escória se levanta então para poder recepcionar a divina dama. Ela pergunta no mesmo instante o motivo de ele estar ali, e quando a cobra da irmã dela abriu a boca para explicar a razão disso, ela percebeu que eles dois estavam trabalhando juntos para que assim ela abandonasse o protagonista e ficasse com aquele pedaço de lavagem. Ele tinha pedido para ela estar ali naquele dia porque ele queria pedir desculpas pelo que aconteceu mais cedo, dizendo ter sido muito rude e coisas do tipo para poder conseguir o perdão da divina dama, dizendo que até mesmo gostaria de poder conversar com ela de forma mais digna, caso ela realmente permitisse que isso acontecesse. Na cabeça da divina dama, a família do estrume era poderosa demais e ela não poderia provocá-los com a situação atual da família dela, e ela apenas aceita as desculpas dele, dizendo que às vezes era normal as pessoas agirem por impulso. No final disso, ela acabou aceitando ficar por ali, o que era exatamente o que esse pedaço de estrume podre estava querendo, e enquanto ele colocava uma bebida para servir para a divina dama, ele colocou um tipo de remédio para batizar a bebida dela.
Apesar de ela aceitar as desculpas do estrume, ela não iria aceitar a bebida, pois estava de carro e precisaria dirigir depois. Enquanto isso, a cobra de antes insistiu para que sua irmã aceitasse a bebida. Caso contrário, iria parecer que ela não tinha aceito realmente o perdão do pedaço de lavagem. Graças ao que a cobra tóxica tinha dito antes, infelizmente, a divina dama acabou aceitando beber a bebida batizada. Assim que ela tomou tudo, a cobra de antes disse que agora ele deveria acreditar que a irmã dela havia perdoado ele. Na mente dele, ele já estava se vangloriando, dizendo que depois daquela noite, a divina dama com certeza seria dele, mas pouco depois o remédio que o inseto colocou na bebida dela começou a fazer finalmente efeito, e apesar de ela ter dito para sua irmã que elas deveriam voltar logo para casa, o inseto de antes se prontificou a cuidar da divina dama. No mesmo instante, ele pegou ela no colo e a levou para outro lugar, enquanto a divina dama apenas pedia para que ele a colocasse logo no chão. Em um lugar mais movimentado ali, o protagonista estava recebendo o relatório da jovem Xiao Qing, que dizia para ele que a mulher dele havia sido levada para outro lugar forçadamente a um hotel perto dali, e ele ordenou que a jovem dama ficasse de olho nesse inseto, pois ele pessoalmente gostaria de acabar com ele. O Hotel Tianhe, que era onde a divina dama estava, a divina dama estava dizendo que gostaria de ir para a casa dela, mas o estrume de porco se recusava a permitir que a divina donzela realmente fosse para outro lugar. Mesmo que ele tivesse conhecido muitas mulheres em sua vida, ele nunca foi capaz de conhecer uma garota tão linda assim quanto a divina dama, mas ela o empurrou no mesmo instante, chamando o inseto de rato de esgoto e que ele não valia nada, mas ele achava que era apenas o remédio que ainda não tinha feito efeito, e estava ansioso para ver quando a divina dama estivesse totalmente fora de si.